Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vão se instalando, vão entrando para mais um bate-papo. Vou chamar aqui a Érica para vir. Esperar a Érica entrar para a gente começar. Vamos lá. A Érica já vai entrar. E aí, Érica? Oi, Nath. Tudo bem? Ah, agora foi. Então tá bom. Cadê Boa você? tarde. Tá me vendo? Não, Não, não tá me vendo? não, Nossa, que tá tudo estranho. escuro. Nossa, calma aí. Vamos lá. E agora, voltou? Não. Pessoal, Não? quem tá aqui na live, vocês estão vendo a Natália no Gestão do Lar? Ou só eu que não estou vendo? Pessoal, por favor, falem pra mim que vocês estão me vendo, me ouvindo, ou, ou não, porque aí a gente derruba e começa a outra, se for o caso. Vamos ver. Vocês Vocês estão estão, me vendo? vocês estão vendo a Natália? Sim, Está ó, vendo a Natália? aqui tá dando, o pessoal tá. Obrigada, viu, Lídia, por responder. Tá dando que sim. Que estranho. Então, eu vou sair e entro de novo, tá? Tá bom, Peraí. vamos lá. Pessoal, desculpa, viu, esses probleminhas técnicos, mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Obrigada, viu, pelo feedback. Só mais uns minutinhos, pessoal. E aí, Érica, e agora? Tá me vendo? Não. Não tá? Mas o pessoal tá vendo a gente, nós duas? Se o pessoal estiver vendo nós duas, tudo bem. O pessoal colocou aqui que tá vendo. Então, Que estranho, engraçado. né? É. Bom, o pessoal escreveu aqui que tá vendo a gente. Então, vamos acreditar, né? Então, deixa assim. Gente, Tá bom. boa tarde. Boa Boa tarde. Vão se entrando, vão se acomodando pro nosso bate-papo de hoje, né, Érica? Tá bem interessante. Ai, que chata, não tô conseguindo ver. É... Ai, eu acho que eu tô tão bonitona, né? Oi, Elis. Elis, você tá aqui? Gente, mais um feedback. Se vocês realmente estão vendo, se nós duas estamos aparecendo para vocês, se ok, se tiver, ok, continua. Eu tô um pouco Senão, incomodada com a cara da Nath. Você tá me... senão a gente derruba e começa de novo, tá? Deixa eu ver. Você me vê, Nath? Eu te vejo. Ô, Érica, eu abri no meu computador aqui, tá aparecendo nós duas. Então tá bom. Então, acho que Então, ok. Deve ser só o meu celular mesmo. quem sabe uma hora eu apareço pra você. É. Então vamos começar. Boa tarde, Nath. Boa tarde, Érica. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindas. Mais uma live aqui que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. É um prazer imenso poder ter esse bate-papo com todos e estar ao lado da Érica nisso. E hoje o assunto, ele é muito gostoso. E a gente não podia ter uma pessoa melhor do nosso lado hoje que a Érica para tratar desse assunto. Então, hoje a ideia é trazer para vocês o terceiro pilar da Trindade do Lar, né? Que ele tem muita relação com o amor ao cuidar, né? Que é muita questão da gente ter primeiro de tudo, uma gratidão por ter a nossa casa, por realmente ter um lar, por ter a casa, por todas as coisinhas que a gente conquistou na casa. E aí ter realmente essa gratidão e essa vontade de cuidar da nossa casa, do nosso lar. Então, essa é a base desse pilar. E duas coisas muito importantes que vêm nesse pilar respondem à questão que a gente colocou no título da live, que seriam duas coisas que, se a gente organizar, deixar em ordem,
praticamente a casa anda sozinha nessa parte do dia a dia, né? E aí eu vou deixar um pouquinho a Érica contar aqui, ó, não tem melhor pessoa melhor para contar isso pra gente. Ai, Nath, talvez assim, não é, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, não, mas eu sou talvez a pessoa que busca bastante informação sobre isso. Porque chegou um determinado momento, né, da minha vida que a minha casa, ela não era um ambiente de descanso, de tranquilidade. Ela era um ambiente que eu chegava em casa para comer, dormir e pronto. E eu não me sentia feliz. Eu não me sentia em casa. Sabe quando você tem uma casa e você não se sente em casa? Parece Você um dormitório, né? Parece que a casa é só um dormitório, né? não é um refúgio, não é um ambiente seguro, parece, é só um lugar, né? E isso me incomodava muito, eu ter essa sensação de que aqui era só um lugar. Então, quando eu fui fazer o curso de Feng Shui, eu consegui entender o que era um lar, uma casa. Quando eu fui fazer o curso de Personal Organizer, que eu entendi, né, o detalhe, o cuidado, aí foi que eu comecei a ter, como que eu posso dizer, prazer e cuidado de cuidar da minha casa. Porque eu fiquei 10 anos em casa, Nath. Estou 11 anos em casa, trabalhando de casa, ficando em casa, cuidando das minhas filhas e tal. E no começo, nos primeiros 3 anos, aquilo para mim era horrível. Eu falava que saco, que droga, ter que fazer coisas, ter que fazer comida, ter que fazer bolo, enfim. E aí, e virou a chave para mim quando eu comecei a entender o que era a casa, o que é um lar, né? E a gente observa, né? Ontem, por exemplo, ontem eu estava no hospital, eu fui levar minha filha no hospital, eu passei o dia inteiro lá, e lá o que mais tem acompanhando seus filhos são mulheres, né? E eu comecei a ouvir alguns relatos delas. Ah, porque isso, tem que chegar em casa, fazer comida. Ah, tem que lavar a louça. Ah, porque ninguém não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei assim, gente, eu era assim, né? Eu não tinha amor nenhum pela minha casa. Eu não tinha zelo, eu não tinha capricho, eu não tinha cuidado. Eu achava que a casa me atrapalhava. Olha isso. A Que casa me atrapalha, a né? casa te atrapalhava. Que loucura isso, né? É, porque eu falava assim, eu tenho uma casa, então agora eu tenho que cuidar dessa casa, então a casa me atrapalha. Porque se eu não tivesse uma casa, eu estaria livre, fazendo as coisas, trabalhando, ganhando dinheiro, viajando e coisa e tal. E eu não conseguia ter o entendimento que o nosso lar, né, que a nossa casa era um presente de Deus. Porque no fundo, desde quando eu era pequenininha, o que eu mais queria era ter uma casa. Era ter um lar, uma família, era só isso que eu queria ter. E aí eu tive, e aí eu não dei valor, e é assim que acontece, né, com a maioria de nós. A gente tem aquilo que a gente orou durante a infância, e aí quando a gente consegue ter isso, a gente começa a reclamar, né, a não cuidar, a não ter zelo nos detalhes, a não ter paciência com alguns processos, até de limpeza, de organização, que a gente pode desenvolver para a nossa melhor qualidade de vida, e a gente simplesmente não faz. É, Por que a gente não faz? Porque a gente não desenvolveu esse amor que é essa trindade, né? Que a sim. gente vai falar bastante disso. E sabe o que é interessante, Érica? Assim, nós viemos de uma geração, eu já falei isso outras vezes, mas eu repito, assim, eu gosto de repetir que eu acho que é muito importante. Nós viemos de uma geração que nós fomos criadas para olhar para fora de casa, para a gente se preparar, estudar, trabalhar, ser independente, é, né, tá sempre aprendendo. E aí a gente perdeu o olhar para dentro de casa. E aí a gente foi criado tipo, ficar em casa é para mulher do passado. Ficar em casa não é para mim, não é pra gente, não é para mulher da nova era, não é para mulher moderna. Não, é coisa do passado, né?
E aí a gente começou a abrir mão. E aí veio, acho que esse sentimento de, tipo, a casa é um peso, porque enquanto eu tenho que cuidar da casa, eu tô deixando de estudar, tô deixando de ganhar dinheiro, tô deixando de viajar, de passear. E a gente foi perdendo essa essência, a nossa essência natural da casa. E aí isso a gente foi deixando de lado, foi largando, foi negligenciando, né? E eu tenho certeza, Érica, que essa questão da casa também pode dar muitos problemas em relacionamento, muitos problemas na família, né? E levar até, se for o caso, até um divórcio. Mas assim, dá muita confusão, brigas desnecessárias, né? Então, quando a gente tem essa consciência, isso nos ajuda a virar esse mindset de falar assim, não, eu tenho que agradecer por ter a casa, eu tenho que agradecer por ter um teto, um lar, por eu ter uma coisa para cuidar, para chamar de casa e transformar num lar, né? A gente tem que agradecer isso. Com certeza, porque que nem ontem, né? Eu estava passando na rua com a minha filha e vendo vários moradores de rua, né? E mulheres na rua. E aí eu pensei, gente do céu, na minha casa só tem uma louça para lavar e eu tô reclamando. Essas pessoas não têm nem comida, né? Então, assim, eu fui pro extremo agora, mas assim, são coisas que a gente precisa pensar. Por quê? Porque se a gente não consegue traduzir o amor para dentro dos nossos ambientes, dentro da nossa casa, que é o nosso teto de proteção, é onde a gente repousa, é onde a gente descansa, é onde a gente se alimenta, é onde a gente cuida da nossa família, alimenta os nossos filhos, educa um ser para poder ser emprestado para o mundo, para fazer coisas maravilhosas para Deus e para o mundo. Se a gente acha que isso é ruim, o que, que é bom, então? Né? É verdade. O que, que é bom? Muito legal essa sua colocação. Né? O que, que é bom? Porque é bom se matar de trabalhar e ter uma conta bancária alta? Será que é isso? Será que ter um carro legal e ter dinheiro para comprar coisas? Será que é só isso? Só o ter, né, que é bom? E eu fui começando a entender que não. E uma vez, uma vizinha minha, eu falei assim para ela: Nossa, como você cuida da sua casa? Nossa, você faz tanto capricho. Ela falou: eu amo ter uma família, eu amo a minha casa. Aquilo me chamou muito a atenção. Porque quando ela falou: Eu amo o que eu faço, eu amo cuidar da minha casa, eu amo cuidar da minha família, eu comecei a perceber que eu não tinha esse sentimento. Que o meu sentimento era: que saco que eu tenho uma casa, que saco que eu tenho uma família, que saco que eu tenho que cozinhar. Era tudo um saco. E aí, o que que a gente está falando para o universo, né, gente? Que eu não quero ter família, que eu não quero Que ter energia a filho. gente está colocando, né, Érica? É isso mesmo. O que que a gente está pondo para o universo mesmo? Qual é a nossa energia com relação à nossa casa, à nossa família, né? É, porque se a gente reclama, né, de fazer uma comida, de cuidar ali dos detalhes da casa, nós estamos falando o quê? Que a gente não merece ter uma família, não ter uma família seria bom, né? Não ter uma casa seria bom, não ter o que comer e louça para lavar seria bom. Assim, falando a grosso modo e sendo até um pouco rude, é isso que nós estamos falando entre linhas, né? Porque quando a gente tem uma casa e a gente tem louça para lavar, que nem agora mesmo, até atrasando 2 minutos, eu estava terminando de temperar um frango, porque minhas filhas vão chegar daqui a pouquinho. Então, eu temperei, coloquei lá no potinho e pus na geladeira para pegar o gosto. Se a gente não tem amor ao servir, ao cuidar da nossa casa, a gente vai ter amor ao quê? Sabe? Tipo assim, e aí estudando um pouco a Bíblia e entendendo qual é a função, o DNA da mulher, gente, eu até anotei aqui, uma coisa linda, 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 linda. Até falei um pouquinho na live hoje de manhã, no nosso devocional. O atributo feminino, cadê? É trazer a beleza,
a graça, a generosidade, a verdade, o amor. É revelar a face de Deus em qualquer ambiente que ela esteja, principalmente na sua casa. Se nós temos essa missão tão linda de revelar a face do amor de Deus, a gente precisa começar com a gente, né? Que é a nossa primeira trindade, que é o autocuidado. A gente precisa revelar esse amor nos nossos relacionamentos, aquilo que a gente conversa e também nos detalhes da nossa casa, porque a gente veio para transformar as coisas. Nosso DNA é de transformação, né? Nós temos esse poder de transformar ideias em projetos, sementes em filhos, né? Sêmens em filhos, um alimento em uma refeição. A gente tem esse dom, isso é da mulher. E se a gente não tiver o cuidado realmente de olhar para os detalhes e fazer com amor, a gente vai fazer o que com amor? O que a gente vai fazer na vida, se a gente parar para pensar, né? E por que eu estou falando isso? Porque recentemente eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, Érica, eu trabalhei tanto, ganhei dinheiro, construí, tenho, como fala, patrimônios, deixei a minha família instável e eu me sinto infeliz. E aí eu perguntei por qual motivo. O motivo é que eu chego em casa, minha casa está vazia, eu chego em casa, não tenho nada, não tem a conexão que eu gostaria, porque cada um foi cuidar da sua vida, né? Os filhos casaram, né? Saíram de casa, enfim, marido também. Então, o que ela percebeu? Que ela lutou tanto, e ela não aproveitou os seus ambientes, o seu lar. E é isso que a gente quer falar para vocês nessa trindade. Em você amar a sua casa, cuidar com detalhes das suas roupas, do seu sofá, da sua cama, dos alimentos, das suas gavetas, de tudo que compõe um ambiente, um lar de verdade. E fazer isso com muita consciência, com muito altruísmo, com muita dedicação, com muito cuidado, com muita delicadeza. Por quê, gente? Porque a Bíblia diz assim, quando você é fiel no pouco, você terá condições de ser fiel no muito. O que significa dizer? O que eu entendo? Fiel no pouco. A minha casa é simples, 3 quartos, vamos supor, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Eu cuido tão bem dessa casa, tão bem, eu sou tão fiel, eu sou tão dedicada, eu sou tão amorosa, que não tem como eu não ter mais. Porque Deus, ele olha e vai falar assim, que mulher, que casal, né? Que família virtuosa. Então, eles merecem uma casa maior. E é assim, se a gente para pensar, né? Nath, eu posso contar uma experiência minha? Pode, por favor, Érica. Quando eu resolvi ter a minha casa, minha primeira casa, eu morei numa casa de aluguel que eram 3 cômodos. Era uma cozinha pequenininha, uma sala com cozinha e um quarto. Era isso. E um mini banheiro. Só que era uma casa de aluguel, né? E a casa, pensa numa casa mofada, detonada, a casa era assim. Mofada, mas era a única casa que eu conseguia pagar. Aí eu olhei aquela casa, olhei aquelas paredes, aquele teto. Aí eu falei assim, eu vou arrumar isso aqui. Conversei com o dono, eu falei, eu posso pintar, eu posso fazer uma textura na parede? A pessoa, textura, mas eu não vou pagar, não. Eu falei, não, eu vou fazer. E eu deixo aí, se for o caso. Posso arrumar o teto? A pessoa, tá. Gente, eu juro pra vocês, eu fui, comprei massa, fiz a textura eu mesma. Passei massa corrida, fiz uns desenhos na parede, pintei com gel envelhecido a sala, pintei os quartos, passei massa nas coisas que estavam mofadas, tirei o mofo, pintei o teto, arrumei os azulejos do banheiro. Os azulejos estavam com o rejunte todo feio, tirei todos os rejuntes, passei massa nos rejuntes. E o dono da casa falou, por que você está fazendo isso? Eu falei assim, porque eu quero morar no melhor lugar. Eu sei que aluguel
mas aqui eu vou tratar como se fosse meu. E tratei mesmo, gente. Mudei, a janela estava trincada, troquei a trinca da janela. Era piso de madeira. Sabe aqueles pisos de madeira antigo, aqueles tijolinhos assim? Os Tava, taquinhos, né? Os taquinhos. a maioria estava soltando e eles estavam esbranquiçados. Colei, eu mesma fui lá, colei uma cola que eu nem sei se aquela cola podia, enfim. Colei, passei um verniz naquele taco, encerei aquilo. Pedi uma cera emprestada da minha avó na época que encerava, né, com aquela enceradora. Bom, eu sei que eu arrumei aquilo tudo, mas eu cuidei tanto, tanto, tanto. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fui promovida de trabalho. Eu fiquei lá 3 meses só, nessa casa. 3 ou 4. 3 meses eu fui promovida e aí Deus me deu uma nova casa. E eu falei, nossa, mas eu acabei de arrumar essa casa, eu nem sabe quando você não está nem pensando em ter uma nova? E já nessa nova já tinha um quarto inteiro, porque na outra era metade de um quarto, uma sala inteira, uma cozinha inteira, um quintal e um banheiro. Eu já fui promovido para 5 cômodos. 5 cômodos, olha. Aí, Nath, eu fiz a mesma coisa. As paredes todas brancas, não tinha um charme, era uma casa gelada, sabe? Aí eu perguntei pro dono, eu posso pintar aqui? Ele falou, mas já tá pintado. Eu falei, não, eu quero fazer um trabalho artístico aqui. Como assim? Ah, eu quero pintar essa parede de tal cor, essa outra de outra e tal. Ele, tá bom. Posso pintar os azulejos do banheiro? Os azulejos estavam escuros. E tem tinta para pintar, né? Tá bom. Posso pôr um box? Aqui não tinha box. Tá bom. Eu arrumei a casa. Nessa casa eu fiquei um pouquinho mais. Fiquei lá, eu acho que 4 anos. E de tanto eu cuidar daquela casa, o cara, quando eu fui sair do aluguel, ele falou, não mexe em nada. Deixa desse jeito. Tá ótimo o que você fez aqui. Não mexe em nada, só tira as coisas. Eu tirei, ainda fui massinha em tudo. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Quando Deus vê que você está cuidando do pouco que você tem com amor, seja lá o que for, gente. Seja a sua casa, seja o seu filho, seja a sua empresa, seja lá o que for. Você está cuidando, você ganha mais, você recebe mais do universo. E hoje eu tenho a minha casa própria, né? Eu demorei aí um percurso de 10 anos, de 9 anos para conseguir a minha casa própria. Porque eu morei com a minha mãe um tempo, depois morei de aluguel, depois eu fui para uma casa maior e depois eu vim para minha casa. Então, eu sinto que eu fui sendo promovida pelo universo com esses cuidados com a casa. Agora, imagina só se a gente tem esse cuidado com tudo na nossa vida. O que a gente não vai receber do universo? Entende? Porque é dando que se recebe. É quando você é amor que você recebe o amor, não é o contrário. E a Trindade, esse pilar fala exatamente sobre isso. E sabe uma coisa interessante, Érica? Que assim, não é da noite pro dia, né? Quando a gente pensa também, quando a gente vai plantar alguma coisa, a gente vai pôr uma sementinha lá. E mesmo o feijão, que é muito rápido, gente, quando a gente ia no colégio plantar o feijãozinho, mesmo o feijão que é muito rápido, ele tem uns dias, né, para amadurecer, para crescer, para germinar. Então, tudo na vida também não é da noite pro dia, gente, é aos poucos. E às vezes a gente mira só no objetivo, eu só quero a minha casa própria. Que você deixa de curtir o processo. E é o processo que vai te levar para conquistar aquilo. As suas vibrações, a sua energia, o seu cuidado, o amor que você vai emanar naquilo. Então é o processo, gente. Então é curtir cada etapazinha desse processo que ele vai estar acontecendo. O universo vai germinar, ele vai acontecer, gente. Não é assim, só vou ficar feliz quando tiver a casa. Não, planta, vai fazendo, vai cuidando, vai amando, vai regando, vai cuidando, que vai acontecer, vai germinar. E lá pra frente você vai ter, né? Então, isso é uma lei universal, gente. É uma lei da natureza. Que por mais que isso influencie nas plantas, também vai influenciar na gente com certeza, né? E você vê,
são nos pequenos detalhes, é no dia a dia, é no pouquinho. E eu gosto muito, uma vez eu escutei também uma palestra, a pessoa falou assim, a gente mira tanto subir o Everest, aí você sobe, você olha, ah, beleza, cheguei. E aí? E o processo, né? O dia a dia, a conquista, cada etapa que você foi conquistando para chegar até lá, às vezes ele é muito mais gratificante do que chegar mesmo no topo, né? Lógico, chegou, vai cuidar, vai comemorar, vai continuar amando, vai continuar zelando, mas a gente só vai conseguir chegar lá se a gente der os passozinhos, for dando amor. E é muito fácil, tem aquele experimento, né, Erika, que você pega duas plantinhas. Uma você só fala coisas positivas e a outra você fala coisas negativas. Gente, em poucos dias você vê a diferença, né? Então é isso, é vibração, é amor, é o zelo, o cuidado com a sua casa. E hoje em dia, né, Érica, acho que não existe desculpa para falar, ah, eu não sei fazer, ah, eu não tenho condições. Gente, o Google tá aí, né? Como fazer tal coisa? Como não sei o quê, blá, blá, blá. Gente, tem tá tudo ali, né? Então, essa consciência que a gestão do lar quer trazer para vocês, de que sim, a gente tem que olhar com muita atenção, muito carinho para nossa casa, mudar esse mindset de parar de reclamar, de ter as coisas para fazer em casa, para realmente ter a gratidão, o amor para o que você está fazendo, porque ele tem um propósito muito maior, né? E trazer também ferramentas para isso e te ajudar, porque a gente sabe também que não é para noite pro dia que a gente muda esse mindset. Cada um tem seu tempo, né? Mas é muito mágico, né, Érica? É muito mágico ver a diferença que dá só por mudar o olhar para as coisas, principalmente o olhar no cuidado da casa, né? É, o olhar e a ação, né, Nath? Porque, por exemplo, nessa trindade, o que a gente vai falar, né, para quando vocês entrarem no nosso programa? Nós vamos ensinar você a ter amor com tudo, com todos os detalhes da sua casa. E, gente, faz uma diferença imensa no sentimento da família, né? Porque, por exemplo, quando eu comecei a organizar minha casa, Natália, organizar a gaveta, dobrar os panos de prato, porque antigamente, vou dar o exemplo da gaveta do pano de prato, tá? O que eu fazia? Tirava os panos de prato do varal, dobrava ele em 6, colocava um em cima do outro, muito sem critério, e fechava a gaveta. Entende? Então, ali, quando a família ia abrir a gaveta, ela abria a gaveta, aí às vezes um pano estava meio assim, um em cima do outro, pegava o primeiro, fazia o que tinha que fazer, mas visualmente, quando você olhava, você entendia que os panos estavam dobrados e limpos dentro da gaveta, mas só isso. Só isso. E depois que eu fiz a organização, e aí eu entendi, nossa, eu posso cuidar melhor dos meus panos de prato se eu dobrar eles todos do mesmo tamanho, por exemplo. Se eu colocar eles, ao invés de colocar um em cima do outro, de tudo de qualquer jeito, e abre a gaveta e ele esparrama, e se eu colocar um do ladinho do outro, um enfileiradinho, bonitinho, para eu ver a cor? E se eu colocar por cor? Isso vai me tomar tanto tempo? Como que isso vai ser? Né? E aí eu mudei, eu aprendi isso no curso, mudei, dobrei. Eu tenho como fala, gente? Ai, meu Deus. Um molde para dobrar pano de prato. Eu uso Ah, é? molde. Eu uso molde. Eu dobro todos os panos de prato do mesmo tamanho. E eu enrolo eles assim bonitinho, e aí eles ficam um na frente do outro. Tão bonitinho, tão arrumadinho, que quando as meninas, né, na época eu estava casada, que eles abriam a gaveta, a primeira vez eles assustaram, tipo, "Ah, meu Deus, o que aconteceu aqui nessa gaveta? Que ela tá tão organizada. Que medo, e agora? Qual pano de prato eu tiro?" Que a pessoa come... Gente, o meu cuidado no detalhe de colocar o pano de prato em pezinho, dobradinho assim, enroladinho, bonitinho, um atrás do outro, fez com que a minha família desenvolvesse esse cuidado também. Essa delicadeza em tirar um paninho de prato, deixar ali arrumadinho. Eu percebia que ele dava uma arrumada ali na gaveta e fechava. E na hora que eles tiravam para me ajudar também o
pano de prato do varal, eles também dobravam bonitinho e colocavam lá certinho. O que que isso trouxe? Tranquilidade. O que que isso trouxe? Capricho. Isso traz capricho na nossa vida e na vida da nossa família, né? Ninguém consegue, aqui em casa, deixar os panos de prato jogado, por exemplo. Não dá, porque o cuidado, o amor em dobrar, em deixar ali tudo enfileiradinho. Eu até separo assim a gaveta, sabe? Tipo, uma parte é só pro pano de prato, outra parte é só pro paninho de louça, coloridinho, eu coloco cor com cor, rosa com rosa, verde com verde, enfim. Só de fazer isso, eu percebi que esse detalhe, esse capricho, esse zelo, fez com que as minhas filhas também tivessem esse mesmo zelo. E esse zelo elas vão levar para a sua ancestralidade futura. E o que a gente quer fazer no Gestão do Lar não é transformar só a sua casa por transformar. É transformar a sua casa para a sua ancestralidade futura. Para que os seus filhos, seus netos, seus bisnetos tenham um entendimento diferente com a casa, né? Eu tenho certeza que minhas filhas hoje, se elas casarem e mudarem de casa, elas vão cuidar do paninho de prato delas. Porque elas já cuidam aqui, elas já olham, já, tipo, tem um pano de prato meu, tinha um pano de prato, que já não estava muito bonitinho mais, sabe? Tava meio esgarçado. Aí a minha filha, nossa mãe, a sua gaveta tá tão arrumada com esse pano de prato Não estranho, combina. joga fora. Falei, é mesmo, né, filha? Ela joga fora, compra outro depois. Falei, é verdade. Então, olha só, porque você começa a abrir a consciência de quem está com você, de que as coisas que você tem importa, de que o cuidado que você tem com os objetos importa sim, né? Ô, Érica, Com e deixa eu tudo. te fazer uma pergunta. Você teve que brigar com as suas filhas para elas entrarem na rotina do plano de prato, do pano de prato? Foi super natural. Super natural, porque elas viram a minha dedicação, que é aquilo que a gente falou na semana passada, sobre o exemplo, ver o olhar o aprender ao olhar, né? É isso? Isso, como o exemplo, né? A gente aprende pelos exemplos que a gente tem dentro de casa, né? Isso, então eu separava, né? Agora já está mais automático, mas eu separava todos os panos de prato, empilhava e ia dobrando. E jogava um cheirinho, ia dobrando, ia empilhando. As meninas, nossa, por que tá tão arrumadinho? Falei, porque eu coloquei o molde. E aí elas viram eu arrumando, com o molde, dobrando os panos de prato com o molde, e organizando a gaveta. Aí eu falei, gente, olha como fica legal isso aqui. E todo mundo, nossa, mesmo, nossa, que legal. Então, ao ver o meu cuidado, a minha alegria de deixar os panos de prato bonito, porque, gente, eu tinha um trauma de gaveta de pano de prato. A gaveta da minha casa era uma gaveta bem esquisita, quando eu morava com a minha mãe. Quando eu ia na casa da minha avó também, era aquela gaveta que os panos, você puxava os panos de prato e saia pulando. Pra não cair para trás, né, da gaveta. Aí você sempre usava os mesmos, porque ficava na frente. Aí, quando, sei lá, tinha muita louça, que você tinha que pegar 2, 3 panos de prato, os que estavam lá no fundo estavam mofados, amarelados, sabe? Por quê? Porque você não consegue ver o que tem, você não consegue usar tudo. E, e aí eu nunca gostei de usar pano de prato, tipo, aqueles velho prato, sabe aqueles panos de prato muito velho? E eu falava, gente, por que isso, né? Por que a gente usa pano de prato muito velho, enfim. Na minha casa era assim, na casa da minha avó era assim. E eu falei, não, eu quero pano de prato bom, né? Para enxugar a nossa louça, mas, poxa. E aí eu comecei a fazer os meus panos de prato. Comecei a comprar os tecido branco e fazer os babadinhos, sabe? Eu não gosto desses panos de prato que a gente compra, tem aqueles montes de desenho. Eu não gosto. Eu gosto dele branquinho, assim. Ou aqueles atoalhados. E aí, então, assim, são coisas que a gente vai falar que você pode caprichar. Então, por exemplo, alguns panos de prato é a minha autoria. São, são personalizados. Eu tirei um tempo, fui na 25 de março, comprei uns pedação lá de tecido, costurei. Eu tenho uns 8 que eu fiz. Comprei os negocinhos, babadinho, e fiz porque eu gosto de pano de prato grande, para começar, né? Não gosto daqueles
pequenininho, então eu gosto grande. E eu gosto daqueles babado, né? E não tem, os panos de prata é São miúdo, né? menorzinhos, né? Verdade. Então, assim, e aí eu percebo que quando eu cuido bem das coisas aqui, quando eu cuido com carinho, com amor, é uma energia tão verdadeira que sai de mim que as minhas filhas me imitam. Elas me imitam, elas fazem com cuidado. Que nem eu tenho uma mais nova que tá. Ai, não sei se eu posso falar. Que ela tá mudando de fase, e aí aquilo que eu fazia antes dela estar nessa fase, ela olhava e agora ela me copia. Por quê? Porque ela viu o cuidado que eu estava tendo com aquela situação. E agora ela também está tendo o mesmo cuidado e eu não falei nada, eu não expliquei nada para ela. É o que a gente fala. Nós temos uma grande responsabilidade porque a gente educa sem a gente perceber os nossos filhos pelos exemplos, né? Então a responsabilidade é muito grande, pessoal. E o que a Erika trouxe dessa questão da gaveta de panos de prato, gente, isso se replica para a gaveta de saquinhos plásticos, para sua gaveta do armário. Quantas roupas você tem no fundo do armário que você deixou de usar porque você nem sabia mais que tinha, né? Então, se replica para tudo. E quando a gente tem tudo organizado, além de ter o carinho que a gente coloca lá para organizar, a gente consegue deixar tudo muito mais rápido o processo. Gente, armários de Tupperware. Quem tem problema? Escreve aí, eu tenho certeza, todo mundo tem problema. Se estiver bem organizado, imagine quanto tempo você vai demorar agora para conseguir pegar a Tupperware e a tampa para usar para guardar as coisas de casa. Vai ser muito rápido, né? Então, essas técnicas que a gente pretende trazer também nesse pilar da gestão do lar, vai facilitar esse dia a dia, né? Então a gente compilou. A nossa ideia aqui na gestão do lar não é que vocês saiam uma personal organizer, mas é que você tenha a primeira consciência de gostar do que você está fazendo, de cuidar do que você tem, saber cuidar de algumas maneiras, óbvio, achando o seu estilo, né, Erika? Porque cada uma também tem um estilo próprio, né? Então, querer cuidar, cuidar com carinho, cuidar do seu estilo, se organizar. Porque quando tá tudo organizado, gente, ganha tempo. Os outros vão ver, vão sentir a sua dedicação, sentir o seu amor, vão manter aquilo organizado. Gente, isso já facilita aí, desculpa, uns 10% do dia a dia da casa, se não mais, né? E o outro ponto que a gente vai trazer também aqui, por isso que a gente fala que são duas coisas importantíssimas que vão fazer a casa andar sozinha, que além da organização, é a harmonização, né, Érica? É realmente harmonizar para você chegar no lugar e ter, além de tudo bonito, organizado no seu estilo, né? Aquela sensação de tipo, que agradável, que acolhedor, que é essa questão da harmonização. Conta um pouquinho mais pra gente, Érica, da harmonização. É, Nath, antes de contar da harmonização, eu queria só falar uma frase que eu lembrei agora, que foi muito importante para mim tomar a decisão de mudar o jeito de olhar a minha casa, tá? Que foi. Porque, assim, as técnicas que a gente vai apresentar para vocês no Gestão do Lar são técnicas que dá trabalho. Você vai precisar se movimentar, né? Tirar as coisas do lugar, limpar, organizar, harmonizar, que a gente vai falar agora. Tudo isso dá trabalho. Mas uma coisa que virou a chave para mim foi quando eu ouvi a seguinte situação. E aí eu vou entrar na harmonização, porque eu vou explicar essa frase que eu vou falar junto com a harmonização, tá? Então, por exemplo, se hoje você tivesse que fazer um pedido para alguém, um pedido muito especial, que fosse um mestre da sabedoria, que fosse alguém que confia muito, um santo, uma deidade, qualquer místico ou mágico para você, se você tivesse que fazer um pedido e você tivesse que recebê-lo na sua casa, como é que você trataria a sua casa para receber essa pessoa, esse ser, né? Que pode ser Jesus, que pode ser Buda, que pode ser qualquer um que você goste ou tenha intimidade. Como você receberia essa pessoa na sua casa? Você
receberia com a toalha suja, né? Ou com pratos na pia, ou você serviria essa pessoa no seu pior prato. Como que seria isso, né? E aí vem foi uma palestra, eu acho que do Feng Shui, que é o que eu vou falar para vocês. É o que é a harmonização, a harmonização. E aí eu parei para pensar, eu falei, não, eu acho que eu colocaria a minha melhor toalha, a minha melhor mesa, meus melhores talheres, meus melhores copos, serviria a minha melhor refeição, porque afinal de contas eu vou fazer um pedido, né? Um pedido para essa pessoa e tal. E aí essa pessoa falou assim, então, por que que você não faz o seu melhor para você todos os dias? Porque você é um pedaço desse ser divino que você acha que está fora, né? Que você acha que você vai buscar fora essas respostas ou esse amor todo. Ele está dentro de você, você já é essa pessoa. Então se trate da melhor forma possível, né? E a harmonização de ambiente, ela vem falar sobre isso, ela vem falar sobre como você anda tratando espiritualmente e emocionalmente a sua casa. Tratando, o que seria tratar, gente? Como que andam as paredes da sua casa? Que aí é fora da organização, tá? Como andam as paredes? As suas paredes estão mofadas? Estão sujas? Estão sem pintar há quanto tempo? Sabe? Então, a harmonização de ambiente, ela requer um cuidado, um olhar de manutenção para a sua casa. Não é só um olhar de organizar as coisas, mas de manutenção das suas paredes, de manutenção do seu teto, de manutenção do seu azulejo, né? De tirar o mofo, de colocar objetos da natureza dentro da sua casa. Às vezes a sua casa está gelada, porque você não tem cor, não tem uma planta, a sua casa é morta ali, tudo cinza, tudo bege, tudo branco, tudo cinza e branco, ou tudo branco e preto, não tem uma planta, não tem uma cor, não tem vida, não tem identidade. E a harmonização de ambiente, ela traz as técnicas do Feng Shui para trazer identidade para sua casa. Sua casa precisa ser identificada, não só organizada. As pessoas precisam entrar na sua casa e falar, é a sua cara. Por exemplo, eu tenho aqui nesse canto aqui, ó. A minha casa, gente, era toda cinza, toda cinza, toda, não tinha uma almofada, não tinha uma cor, aquilo não me representava. Eu gosto de cor, eu gosto de planta, eu acho que eu até exagerei um pouco agora, mas eu acho, mas assim, hoje a minha casa me representa, porque eu tenho as minhas plantas, foi tudo eu que fiz, por exemplo, tudo isso que está aqui atrás, ó, almofada, planta, pintura na parede, a cortina, foi eu. Eu costurei a cortina, eu fiz as almofadas, eu fiz a pintura, eu comprei o vaso, eu plantei a planta, eu fiz o macramê que está ali. E aí a harmonização é quando você se identifica, você olha, você fala, eu gosto. Eu gosto de ver aquelas plantas. Eu gosto de ver o macramê que eu fiz. Eu gosto da cor que está pintada a parede. Eu gosto desse arco-íris. Eu gosto disso aqui que eu pendurei na parede. Eu gosto, eu tenho amor pelas coisas que tem aqui. Isso é harmonização, né? É quando você sente a energia positiva. A sua energia está dentro da sua casa. Não tem coisa pior, gente, do que você entrar na sua casa, você olhar e falar, não reconheço, não sei quem, não me reconheço aqui dentro. Né? Aqui eu escuto muito isso dos clientes. Os clientes têm casas que eles falam, eu não me reconheço nessa cozinha, não parece que tem eu aqui, não me reconheço nesse quarto, é um quarto frio, gelado, só com uma coberta, uma televisão, uma cabeceira e pronto. Não tem a minha identidade, a minha energia. Então, se ela não tem a minha, ela tem quem dentro de casa? Né? O que está representando ela? Nada, né? Só parede. Então, a harmonização de ambiente, ela vem nos ajudar a você a trazer vida. Vida consciente. Vida, por exemplo, as pessoas sabem que eu amo planta. Então, quando as pessoas chegam na minha casa, falam, ah, Érica, a sua cara tem esse tanto de planta. É a sua cara. E aí a sua casa te representa. Né? E o Feng Shui, ele vem nos ajudar a entender as nossas casas, a fazer uma leitura da nossa casa. E a harmonização de ambiente trabalha muito com o Feng Shui.
Porque a gente são técnicas, né, de entendimento, de compreensão, para você realmente compreender. O que minha casa está falando para mim que eu não estou observando? Né? Porque além da gente transformar as nossas casas, a casa também fala com a gente. Ela fala, eu estou muito quente, por isso que eu estou mofando aqui. Olha, eu estou triste, por isso que eu estou vazando aqui. Olha, tem muitas pessoas rígidas, tem muitas brigas, por isso que eu estou rachando as paredes, né? Tem muita energia de raiva aqui, por isso que o teto está escuro. As pessoas estão muito irritadas, é por isso que está estourando tudo. Então a casa também começa a conversar com a gente. Ela é um organismo vivo, né, gente? Ou a casa nos acolhe e nos abençoa e traz prosperidade e benevolência, ou ela está nos atrapalhando. E a harmonização de ambiente vai nos ajudar, né, com as técnicas do Feng Shui, a fazer a leitura da casa e a modificar aquilo que precisa ser modificado para você se sentir pertencente. E se você não se sente pertencente agora na sua casa, seja ela de aluguel, seja ela própria, é porque você não colocou a sua identidade dentro da sua casa e é necessário que você coloque através do entendimento dessas técnicas do Feng Shui, da harmonização e através da sua mão na massa, né, meu bem? Porque nada vai acontecer. Não é Por ficar sentado no sofá, né, Érica, que vai acontecer. Ô, Érica, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você, pensando que uma pessoa não está colocando a identidade dela na casa dela, falta um pouquinho, talvez falte para ela dar um passinho para trás, né? Ela se conhecer, estar bem, para ela conseguir externalizar isso na casa também, não é? Porque assim, Nath, tem algumas situações, né? Por exemplo, quando eu vou fazer uma consultoria na casa de um cliente, por exemplo, e aí eu pergunto, você se sente representado por essas coisas? A pessoa fala não. Por qual motivo? Às vezes a pessoa sabe realmente o que ela quer, mas ela não tem força, não tem coragem de mudar, né? Não porque ela não se conhece, mas porque ela não tem força de mudar. Então tem esse Tá. ponto. Outro ponto, eu não me sinto representada aqui porque eu não me conheço. Aí ela tem que se conhecer. Eu não sei o que eu gosto, não sei os meus gostos, não tenho identidade de gosto. Aí ela precisa se conhecer. Ou, às vezes, a pessoa nem sabe que pode fazer algo como esse, não tem o conhecimento. Sabe quando a pessoa ignora total que uma casa precisa ser representada por ela? E simplesmente porque existe esse tipo de gente, tá? Que tem lá a cozinha, o armário, nada na pia. Só um negocinho de lavar, ok. Aí tem o sofá e a televisão, pronto. No quarto, a cama e guarda-roupa, pronto. Não tem o conhecimento de que é possível colocar a sua identidade na sua casa. Ou desconhece também que a pessoa está com baixa identidade. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas a minha casa é a minha cara. E aí você olha, você fala, nossa, mas parece que a sua casa tá fria, tá sem glamour, tá sem cuidado. E aí você olha para a pessoa tá do mesmo jeito. Então são várias situações que acontecem, entende? Entendi, entendi. Mas no fundo, mesmo quando a pessoa não tá bem ou tá perdida, a casa vai estar refletindo ela, né? Acho que essa é a questão. Mesmo que ela não saiba, o fato dela já não saber já tá demonstrando na casa um pouquinho dela, né? É o reflexo, não tem jeito, né? E assim, então, pessoal, já pra gente conduzindo para finalizar, e passa muito rápido, né, Erika? Nossa, passa o papo aqui voa, é tão gostoso que voa. Mas a gente tem outros compromissos, então não tem jeito. Só pra gente, então, terminar um pouquinho, vocês perceberam, gente, como esse terceiro pilar da Trindade também é muito importante? E isso vocês vão ter com a gente, tá? Vocês vão ter o nosso apoio, vocês vão ter mais informações, a gente vai passar conhecimento sobre isso, tanto da organização como a harmonização. E a gente entende que passando por os dois processos anteriores da Trindade, chegando nessa hora, na terceira parte da Trindade, vai fluir muito
rápido. E é como a Erika falou, tem que pôr a mão na massa, tá, gente? Todo o nosso programa vai ser pôr a mão na massa desde o começo. Pôr a mão na massa, pôr a cabeça, a consciência no travesseiro para refletir também, para pensar, pôr o joelhinho no chão para rezar, enfim. Vai ter muito trabalho, né? Não vai ser um passeio, vai ser um passeio com muita atividade, um passeio no parquinho, né? Com bastante atividade. Mas tem que pôr a mão na massa, gente. Nosso programa é pensado com muito carinho, mas ele é com muita mão na massa. Tem conhecimento, tem informações, tem reflexões né, nós duas estaremos aqui para ser esse apoio a vocês nesse processo, né? Então, continue seguindo a gente, continue pegando os nossos conteúdos e vem com a gente nesse processo lindo da gestão do lar para transformar a casa de vocês. E arregaçando as mangas, né? Arregaçando a manga, com muita reflexão, muita oração e vamos transformar as casas aí, né, Érica? Ô, Nath, e no fundo, o que é a nova era? O que são as casas da nova era, que é o que a gente também vem falando, né? Uhum. Realmente essa consciência do autoconhecimento, da expansão do autocuidado, do amor ao cuidar da sua casa, do amor ao se relacionar, tudo isso junto ao mesmo tempo. Então, esse olhar 360, com carinho, com cuidado, com tranquilidade, é isso que transforma as nossas casas numa casa da nova era, uma casa que realmente tem conexão com tudo, espiritualmente, com a gente, com a nossa identidade. É uma casa conectada, sabe? Sabe aquelas casas futuristas conectada com o ser? A gente começa agora nesse entendimento, né? E no futuro, é claro que a nossa casa vai andar com a gente, sei lá, eu imagino isso, mas andar com a gente, que eu quero dizer assim, ela vai entender a gente, vai servir a gente do jeito que a gente precisa, mas a gente precisa começar a expandir a consciência agora. Os nossos lar da nova era precisa ter esses três tipos de amor: o alto amor, o amor com o outro, o amor nos ambientes. Entende? Isso, a união dos três é a máxima. É o respeito máximo pela vida, é o respeito máximo pelos nossos ambientes e por nós também, né? Com certeza, Érica. Mas muito bom, obrigada, viu, Érica, por mais um bate-papo aqui, de trazer conhecimentos. E, pessoal, se preparem, ó, porque nessa trindade, nessa base da trindade, tem muito conteúdo legal, muito, muito mesmo, com muita mão na massa, né? Mas tem muito mesmo. E seguem, continue seguindo a gente. Aproveita, ó, já encaminha essa live para alguém que você acha que precisaria escutar um pouquinho do que a gente está falando. E segue com a gente. Estamos, como a gente já comentou, estamos começando, somos um bebezinho, mas a gente acredita que o que a gente está passando, muita gente precisa escutar, porque muitas pessoas estão passando pela mesma coisa que nós passamos e que também estamos passando. E, então, se a gente não fizer essa rede de apoio, muitas pessoas aí vão estar sofrendo sozinhas e aí não precisam, né? A gente consegue juntas aí passar, se apoiar para a gente transformar as nossas casas, né? Porque não adianta só organizar se a gente reclamar, não adianta só reclamar se não organizar. Então, é tudo, né, Nath? E por isso que a gente está aqui toda semana, que é para convidar vocês realmente para entender esse processo, chorar no nosso colo, né, ter um momento de escuta para que vocês realmente possam gerir da melhor forma. É isso aí. E aí, semana que vem, no mesmo horário, no mesmo dia da semana, teremos mais bate-papo com mais informações e vem mais novidades por aí, né, Érica? É, isso mesmo. É isso Agora, aí. que jeito, gente? Agora começamos. Começamos, então vem com a gente. Vamos começar a É, mudar a sua casa também. É isso aí. Érica, brigadão por hoje, tá? Mais uma vez.
Pessoal, obrigada pela atenção, por ter ficado com a gente até o final. E para quem vai assistir também, obrigada por ter assistido no seu melhor horário, não tem problema. Estará disponível essa live para vocês assistirem de novo quando precisarem. E até a próxima, pessoal. Semana que vem a gente tem novidades, então não faltem semana que vem, tá bom? É isso aí. Novidade chegando aí sobre gestão do lar e uma oportunidade, né, para você aprender a ser um personal Gestora. organizer, tá? Não, mas ser uma gestora efetivamente das suas casas, né, Érica? Uma gestora com tudo, assim, muita coisa para você que a gente vai falar ainda, que a gente vai apresentar, mas vai ser bem legal, bem interessante. Isso aí, muito bom. Érica, muitíssimo obrigada. Até semana que vem, pessoal. Até semana que vem. Um beijo, gente. Obrigado, Nath, também. Fiquem com Deus e até semana que vem. Até. Tchau, tchau, gente. Tchau.